Você saiu de Mercúrio. Achou que era o pior. Agora está se aproximando de Vênus. 467 graus. O dia todo, a noite toda, sem variação. Pressão atmosférica 93 vezes maior que a Terra. Chuva de ácido sulfúrico. E a sonda mais resistente que a humanidade já construiu sobreviveu apenas 127 minutos lá dentro. 127 minutos. Episódio 4 da saga Como Sobreviver no Espaço. Sobrevivemos ao vácuo, à Lua cortante, a Mercúrio escaldante. Agora chegamos ao planeta mais hostil do Sistema Solar. Não é Júpiter, não é Saturno, é Vênus, o gêmeo maligno da Terra. O planeta que mais se parece com o nosso em tamanho e composição e que, ao mesmo tempo, é o lugar mais próximo do inferno que existe no Sistema Solar. E a única sonda que chegou perto de sobreviver lá foi construída pelos soviéticos em 1982. Ninguém superou esse recorde em 44 anos. Porque Vênus é mais quente que Mercúrio, mesmo sendo mais longe do Sol. E o que isso diz sobre o efeito estufa? A pressão em Vênus é equivalente a estar a 1 quilômetro de profundidade no oceano. O que isso faz com qualquer material que você levar? Em maio de 2026, cientistas descobriram que sondas soviéticas dos anos 70 podem ainda estar na superfície de Vênus. O que isso significa? E existe algum lugar em Vênus onde uma base humana teria alguma chance, mesmo que não seja na superfície? Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Vênus é chamado de gêmeo maligno da Terra por razões muito concretas. Tem 95% do diâmetro terrestre. Tem 82% da massa da Terra. Sua composição rochosa é similar. Está na zona habitável do Sol, a distância onde a água poderia existir no estado líquido. Há bilhões de anos, modelos sugerem que Vênus pode ter tido oceanos. Pode ter sido habitável por 2 bilhões de anos. Mais tempo do que a vida complexa existe na Terra. E então algo mudou. O vulcanismo intenso liberou quantidades imensas de dióxido de carbono na atmosfera. O efeito estufa começou. E não parou mais. A temperatura subiu. Os oceanos evaporaram. O vapor d'água na atmosfera amplificou o efeito estufa ainda mais. Um ciclo de destruição que se alimentou de si mesmo por bilhões de anos até transformar um planeta potencialmente habitável no inferno que é hoje. Vênus é um aviso, um experimento natural sobre o que acontece quando o efeito estufa sai do controle. E está a 42 milhões de quilômetros da Terra, no ponto mais próximo da órbita. O gêmeo maligno, formado do mesmo material que a Terra, na mesma época, na mesma vizinhança do Sol. E que seguia um caminho completamente diferente. Cientistas climáticos usam Vênus como modelo de aquecimento global extremo, não para dizer que a Terra vai virar Vênus, mas para entender os mecanismos físicos que transformam um planeta habitável num forno. A diferença entre a Terra e Vênus não é de escala, é de trajetória. E a trajetória começou com vulcanismo e CO2. Exatamente os gases que a humanidade está liberando hoje. Vênus não é apenas o destino da nossa saga, é um espelho. A resposta da primeira pergunta: por que Vênus é mais quente que Mercúrio? Porque tem atmosfera. Uma atmosfera densa composta de 96% de dióxido de carbono com nuvens de ácido sulfúrico. Essa atmosfera funciona como um cobertor absurdamente eficiente. A radiação solar entra. O calor fica preso. A temperatura da superfície é 467 graus constantes. Dia e noite, polo e equador, sem variação significativa. A diferença de temperatura entre o lado voltado para o Sol e o lado oposto é de apenas alguns graus, porque a atmosfera redistribui o calor com eficiência brutal. Mercúrio tem 610 graus de variação no mesmo ciclo. Vênus tem praticamente zero. O planeta inteiro é um forno uniformemente aquecido. 467 graus é quase o dobro da temperatura necessária para derreter chumbo. Qualquer metal comum derrete nessa temperatura. Qualquer polímero se decompõe em segundos. Qualquer borracha de vedação vira pó.
Os engenheiros soviéticos que construíram as sondas Venera descobriram isso da forma mais difícil possível. Suas primeiras sondas foram esmagadas e cozidas antes de chegar à superfície. Eles redesenharam, reforçaram, testaram novos materiais e conseguiram fazer uma sonda sobreviver 127 minutos. Em 44 anos, ninguém melhorou esse recorde. Vênus permanece invicto. 127 minutos. O melhor que a humanidade já conseguiu, invicto há 44 anos. Segunda resposta: a pressão. O que a pressão de 93 atmosferas faz com qualquer coisa que você levar? 93 atmosferas significa que em cada centímetro quadrado da sua superfície, o peso do ar equivale a 93 vezes o peso da coluna de ar que você sente na Terra. Para ter uma imagem concreta, isso é equivalente à pressão que você sentiria a 900 metros de profundidade no oceano, quase 1 quilômetro embaixo d'água. Os submarinos militares mais profundos do mundo operam a 600 metros de profundidade. Vênus te esmaga com a pressão equivalente ainda mais fundo que isso. A pressão não apenas esmaga, ela infiltra. Gases sob pressão extrema penetram em materiais que normalmente seriam impermeáveis. O dióxido de carbono sob 93 atmosferas penetra em metais, infiltra vedações, contamina sistemas eletrônicos. As sondas soviéticas usavam cápsulas de aço de pressão com paredes de centímetros de espessura, como cofres subaquáticos. E mesmo assim duravam horas. Para o traje classe ou Mega Vênus, a solução seria radical. Não seria um traje. Seria um exoesqueleto rígido de liga de titânio e cerâmica de carbono, construído como um submersível de profundidade vestível, com articulações hidráulicas para permitir movimento contra a pressão, com resfriamento ativo por ciclo fechado de fluido criogênico circulando pelas paredes internas, e com autonomia máxima de 4 horas antes de precisar retornar à base. 4 horas, na superfície mais hostil do Sistema Solar. E durante essas 4 horas, você estaria se movendo devagar. A pressão de 93 atmosferas resistiria a cada passo, como caminhar dentro d'água densa. Cada movimento dos braços exigiria esforço extra das articulações hidráulicas. Você não conseguiria correr. Mal conseguiria dobrar os joelhos rapidamente. Seria como ser um astronauta robótico, dependente de cada sistema do exoesqueleto para fazer o que seu corpo humano normalmente faria sozinho. E o ácido sulfúrico das nuvens, que nas camadas mais baixas se torna névoa corrosiva, atacaria superfícies externas do exoesqueleto continuamente. Cada saída envelhecia o equipamento. Cada exposição corroía uma camada de proteção. Um exoesqueleto teria vida útil limitada de uso antes de precisar ser substituído. E substituir equipamentos em Vênus significaria fabricá-los lá mesmo, porque trazer da Terra seria proibitivo. A base flutuante a 55 km seria a única logística viável. Terceira resposta: a descoberta de ontem. O que os cientistas descobriram em maio de 2026 sobre as sondas soviéticas? Durante décadas, Vênus foi tratado como um cemitério instantâneo de qualquer coisa que a humanidade enviasse lá. Com 467 graus, pressão de 93 atmosferas e ácido sulfúrico nas nuvens, parecia impossível imaginar qualquer equipamento sobrevivendo por muito tempo. Mas um estudo publicado na revista GeoArchaeology em maio de 2026 desafiou essa ideia. Pesquisadores especializados em arqueologia espacial analisaram as condições de preservação em Vênus e concluíram que os restos de pelo menos 7 sondas soviéticas enviadas nas décadas de 60 e 70 podem ainda estar espalhados pela superfície do planeta, parcialmente preservados. As sondas Venera 5, 6, 7 e 10, além das Vega 1 e 2 e da Pioneer Venus Night Probe da NASA, foram construídas com conhecimento mais detalhado sobre Vênus e podem ter resistido à corrosão ao longo das décadas. A superfície de Vênus tem processos de sedimentação lentos e fracos, o que favorece a preservação de materiais metálicos. Isso significa que restos de tecnologia soviética da Guerra Fria podem estar preservados na superfície de Vênus agora mesmo. Relíquias humanas em um planeta que destrói tudo. Arqueologia espacial em condições que tornam qualquer recuperação impossível no presente. Mas que nos diz algo perturbador.
a superfície de Vênus não destroça tudo imediatamente. Ela cozinha, ela corrói, ela esmaga, mas devagar o suficiente para deixar rastros. E a quarta resposta, a única esperança. Existe algum lugar em Vênus onde uma base humana teria alguma chance? Não na superfície. A superfície de Vênus é inegociável. 467 graus, 93 atmosferas, ácido sulfúrico. Nenhuma tecnologia previsível nos próximos 50 anos sobreviveria lá por mais de algumas horas. Mas a 55 quilômetros de altitude, algo fascinante acontece. A pressão cai para apenas 1,5 atmosferas. A temperatura fica entre 20 e 70 graus Celsius. A densidade do ar é comparável ao ar em altitude moderada na Terra. E a radiação solar é bloqueada pelas camadas superiores da atmosfera. É o único lugar no sistema solar, fora da Terra, onde seres humanos poderiam existir sem trajes de pressão extrema, com um simples equipamento respiratório, porque a atmosfera ainda é de dióxido de carbono, mas sem o peso brutal da pressão ou do calor. O projeto AVOC da NASA, proposto em 2015, imagina exatamente isso. Aeronaves solares ou balões habitados flutuando nessa altitude, como bases aéreas acima do inferno venusiano. Abaixo delas, o planeta que derrete chumbo. Acima delas, o espaço. E no meio, uma faixa de 50 quilômetros de altitude onde a temperatura e a pressão são quase humanas. A maior ironia do sistema solar. O lugar mais próximo das condições terrestres fora da Terra não é Marte. É a atmosfera de Vênus a 55 quilômetros de altitude. O gêmeo maligno esconde um presente improvável no meio das nuvens de ácido. O projeto AVOC imagina aeronaves solares com envergadura de 200 metros, infladas com mistura de nitrogênio e oxigênio, flutuando nessa altitude. Com painéis solares nas superfícies superiores, captando a intensa radiação solar venusiana. Com módulos habitáveis dentro do envelope que ofereceriam pressão, temperatura e composição de ar terrestres. A gravidade de Vênus é 90% da terrestre. Você pesaria quase o mesmo que na Terra. Seus ossos não sofreriam. Seus músculos não atrofiariam. Uma base flutuante em Vênus seria, paradoxalmente, o ambiente mais próximo da Terra de toda a saga. Dentro do balão, quase tudo seria normal. Fora do balão, o inferno. A transição entre os dois seria mediada por escotilhas de metal reforçado e câmaras de descompressão que ajustariam pressão e temperatura antes de qualquer saída. A visão do interior seria de um céu permanentemente coberto de nuvens amarelas e brancas de ácido sulfúrico. Nunca veria o Sol diretamente. Nunca veria as estrelas. Vênus teria um teto eterno de nuvens corrosivas entre você e o universo. O inferno por baixo, o espaço por cima. E no meio, uma faixa de céu venusiano onde você quase respiraria. No próximo episódio da saga, finalmente chegamos ao planeta que a humanidade mais sonha em colonizar. Mar, menos 60 graus de média. Tempestades de poeira que duram meses. E água escondida embaixo do solo esperando ser usada. É o mais difícil até agora? Não. É o primeiro que parece quase possível. E você, preferiria tentar sobreviver na superfície de Vênus por 4 horas no exoesqueleto, ou viver numa base flutuante a 55 quilômetros de altitude para sempre? Me conta nos comentários. E qual planeta você mais quer ver na saga? Cita o seu nome na abertura do próximo episódio. Para não perder os próximos episódios, se inscreve e ativa o sininho. Tchau!